Boa noite, irmãos. Deus abençoe a sua vida e que essa seja uma noite especial, que Ele acrescente algo precioso à sua alma. Eu quero pensar nessa noite em Hebreus 13. Abra sua Bíblia. Para mim é a parte 2, porque já falei algum tempo atrás sobre isso aqui. Então, eu coloquei como parte 2. Hebreus 13. Vou ler 3 versos. O 7, o 8 e o 9. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isso se preocuparam. Amém. A nossa vida é uma mudança constante. A gente passa por transformações desde que nascemos. Nós convivemos com mudanças durante a nossa vida toda. Isso diz respeito ao que é exterior e ao que é interior, seja conhecimento, seja coisas que têm a ver com a nossa personalidade. Nós mudamos. Na verdade, tudo muda à nossa volta. Os governos mudam, sociedades podem mudar, cultura pode mudar. Então, a ciência pode mudar. Hoje ela fala uma coisa, amanhã pode falar outra coisa completamente diferente. Ocorrem mudanças à nossa volta constantemente. Tudo na Terra está sujeito a mudanças. Absolutamente tudo. Em meio a mudanças que não são um privilégio nosso, na época do autor aqui de Hebreus também essas mudanças aconteciam, ele estava bem consciente. Então ele lembra aos destinatários da sua carta que eles precisavam lembrar do que os precursores falaram sobre Cristo, sobre o Evangelho. A palavra que eles pregaram era verdade. Então aqueles destinatários precisavam guardar essa palavra firmemente em seus corações. Ele adverte também para aqueles ouvintes não se deixarem envolver por doutrinas estranhas, porque naquela época também já circulavam doutrinas estranhas. Durante toda a história isso acontece. Então, veja só, ele lembra os seus ouvintes daqueles que pregaram a palavra, o Evangelho, e adverte: cuidado, porque muitas doutrinas falsas têm surgido no vosso meio. Mas aí, ele dá um destaque aqui entre esses 2 versos, o 7 e o 9, o 8, e ele fala especificamente do nosso Salvador Jesus Cristo. E é importante a gente entender essa natureza de Jesus. Nós não estamos aqui porque conhecemos um nome. Nós estamos aqui porque conhecemos o Senhor de todas as coisas. É absolutamente impossível o homem ter nascido do nada. É impossível o seu corpo, o seu ser, funcionar com toda essa perfeição sem que ele tenha sido desenhado para isso, para essa função. A natureza ela não tem o poder de fazer isso, mas Deus tem. Exclusivamente Ele.
Então, do nada não poderia vir, e nem a coisa criada poderia criar. No caso, a natureza, que são as coisas à nossa volta, a soma dessas coisas criadas nós chamamos de natureza. Então, o autor de Hebreus, ele faz aqui essa pintura maravilhosa para os seus ouvintes, dizendo, depois que ele fala da pregação, e a pregação que os guias, que os pastores, que os apóstolos pregaram, era a pregação sobre Jesus. E as falsas doutrinas que vieram, eram falsas, então era contra o próprio Senhor Jesus. Aí ele mostra quem é Jesus. Ele disse, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O que o Antigo Testamento fala sobre ele é a verdade. O que Deus anunciou sobre o Filho que viria na plenitude dos tempos é a verdade. Ele é tudo quanto a Bíblia disse que ele é. Ele é tudo quanto os pregadores da igreja primitiva pregaram. Os apóstolos, os discípulos, os diáconos, aqueles que saíram levando a mensagem do Evangelho pelo mundo antigo. O que Paulo, o que João, o que Pedro, o que Tiago, o que os santos homens do passado pregaram, é a verdade. Então, ele diz, se ontem e hoje e eternamente ele é o mesmo, logo ele não muda. Nós mudamos, as pessoas mudam. Alguém pode dizer que vai lhe fazer algo e depois voltar atrás. Alguém pode lhe prometer alguma coisa e depois chegar para você e dizer, eu não posso fazer isso, não estou em condições de fazer isso. Ou até mesmo nem dar satisfação. O homem é falho, o homem é mutável, mas essa visão que o autor de Hebreus coloca do nosso Senhor e Salvador é a visão extremamente divina, porque o único que não pode mudar é aquele que é perfeitamente divino. Ele é imutável, Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o que falaram a respeito dele é a verdade. Ele não muda. É uma realidade. A sua natureza divina e o seu poder não muda. Então, tem 3 coisas que eu quero falar, que estão aqui nesse verso 8. O primeiro é sobre a sua natureza, que é importante a gente conhecer a natureza do nosso Senhor. Embora ele tenha se materializado, tomado a forma humana de carne, de gente, e tenha experimentado a vida com os humanos, a sua natureza é divina. Ele é Deus. Colossenses, Paulo vai escrever isso no 15, 16 e 17. Diz Paulo, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Paulo não deixou nada fora. Ele diz, tudo que existe foi feito por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. As coisas criadas foram criadas por ele. E tudo subsiste nele. Todas as coisas nos céus e na terra. Ele é Deus. Nosso Senhor é o Deus unigênito, que habitou entre os homens com um propósito específico. Paulo, ele fala que ele é o primogênito de toda a criação. Então, o que ele está dizendo é que Jesus Cristo, o Senhor Jesus, ele tem a primazia, a preeminência. Ele não foi criado, ele é o Criador. E como Criador, ele tem a primazia em todas as coisas. Ele criou todas as coisas e tudo subsiste pelo seu poder, porque ele é anterior a todas as coisas. Então o texto demonstra a sua divindade, a sua pré-existência, a sua autoridade e o seu poder.
Ele é superior a todas as coisas. João 14, 9, quando Filipe pergunta para Jesus, faz uma pergunta para Jesus, e Jesus lhe responde, dizendo, então Jesus lhe disse, há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai, porque Filipe tinha perguntado, pedido para ele, mostra-nos o Pai. Ele disse, aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-me o Pai? Então, o que o Filho está dizendo aqui, que ele é tão divino como o Pai, é isso. Ele tem tanto poder como o Pai. As Escrituras mostram isso. Em Apocalipse, em vários textos, nós vemos Jesus sendo adorado como Pai. Apocalipse 1:8 diz, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Mas também Apocalipse 1:17 diz, quando o vi, caí aos seus pés, como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Essas são as palavras do Senhor Jesus que se revelou a João. Ele é o Alfa, é o Ômega, ele é o primeiro e o último. E tem um texto em Isaías que o próprio Deus fala isso, eu sou o primeiro e o último. E Jesus está falando a mesma coisa aqui, eu sou o Alfa e o Ômega, primeiro e o último. Ele é Deus. Assim, jamais ele estaria sujeito a mudança alguma. Por isso que ele não pode mudar. Ele é hoje, ontem, hoje e eternamente o mesmo. Se ele amou no passado e amou, ele continua amando no presente com o mesmo amor. Não mais nem menos. Se ele se interessou pelo pecador no passado, ele se interessa pelo pecador no presente. Se interessará por ele no futuro, enquanto ele estiver na face da terra. Se ele se importou com um homem em uma crise, ou numa dificuldade que só mesmo pela intervenção dele, aquele homem ou aquela mulher poderia superar, ele continua o mesmo. Seus olhos estão atentos sobre a terra. Então ele me vê, ele te vê, ele sabe o que está no seu coração. Se você passa por uma crise, ele sabe da sua crise. Se você passa por alguma necessidade, ele sabe da sua necessidade. Ele não muda, ele é o mesmo. Ele se interessa por você tal qual ele se interessou por Agar. Lá em Gênesis, quando ela foi mandada embora, que estava ali para morrer com seu filho no deserto. Então, o anjo do Senhor, Deus enviou o seu anjo, e fala para aquela mulher que ouviu o choro da criança, do menino, e que ia mudar aquela realidade, e pede, olha, abriu os olhos dela e ela viu um poço, porque ela ia morrer de sede, estava sem água naquele deserto, e Deus mudou a vida daquela mulher e do filho de Abraão, Ismael. Então, ele se importa, ele continua o mesmo. A sua natureza é divina e o seu poder real. Mas também, quando nós falamos aqui que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, a gente pode pensar na sua obra. A obra é dele, é sua. Portanto, a sua obra também não muda. A obra que ele traçou para salvar o homem não muda. Não existe um novo evangelho, é o velho evangelho pregado pelos apóstolos, pelos discípulos, pelos antigos. O homem moderno precisa ir à cruz para ser salvo. Não existe outro meio moderno do homem ser salvo. Ele continua o mesmo. A sua obra continua a mesma. A sua mensagem de salvação é a mesma. Arrependei-vos e crede. O homem só será salvo desta forma. Os propósitos de Deus para o homem continuam os mesmos. Propósitos eternos, eles não mudam. Em João 8,12,
diz, falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz do mundo. É assim, aquele que me segue, se eu resolvi seguir a Jesus, jamais eu poderia andar nas trevas. O homem que tem um firme propósito no seu coração de andar com Jesus, a mulher que tem esse firme propósito, não andará em trevas, andará na própria luz do Senhor. Ele diz: eu sou a luz do mundo, eu sou a tua luz. É isso que ele está dizendo. Não tem embaraço. O embaraço vai haver para quem não andar com ele. Então tem embaraço, tem trevas, tem dificuldades e muitas dificuldades. Quando ele diz: eu sou a luz do mundo, e quem anda comigo não andará em trevas, isso me faz lembrar uma história recente, de que eu ouvi de uma beduína de um vilarejo, em algum país muçulmano, e ela foi numa clínica médica. Enquanto estava ali esperando, passou um filme de Jesus. Era uma clínica missionária. Geralmente, os batistas e muitas outras missões trabalham com profissionais, médicos, enfermeiros e outros tipos de profissionais. E eles têm acesso a essas pessoas. Então a mulher estava ali naquela clínica e ela viu o filme de Jesus. E depois ela foi atendida e foi embora. Aí o problema veio depois, que ela começou a sonhar com Jesus. Ela começou a ter sonhos com Jesus. E ela ficou tão impactada com aquilo que ela voltou de novo na clínica. E quando ela voltou, ela quis assistir aquele filme de novo. E sentou na cadeira e assistiu aquele filme. E a partir dali ela se tornou uma cristã. Ela ficou um tempo lá. Pelo que eu entendi, ela ficou parece sendo tratada naquela clínica. E ela voltou. E ela influenciou seu filho mais velho. E aí, quando ele ouviu falar de Jesus, ele começou a sonhar com Jesus. Muçulmanos. Deus tem uma maneira de tratar com o mundo muçulmano. É bem diferente do que ele faz nesse mundo ocidental. Ele trabalha mesmo dessa forma. O garoto se converteu. E aí o irmão mais novo, vendo as transformações que estavam havendo na sua família, disse: eu quero esse Jesus, e também foi transformado. E aí, geralmente isso acontece. Eles começaram a ser perseguidos. Os garotos foram espancados pelos seus familiares e pessoas do vilarejo. E quando a mulher foi na clínica uma vez, alguém perguntou para ela: como é que vocês suportam tanto sofrimento? Como é isso? Eu não entendo. Então, ela disse para aquele médico: olha, ele sofreu muito mais por nós, então nós podemos sofrer por eles. E há uma diferença de um ex-muçulmano para um cristão ocidental, porque eles são ensinados a darem a sua vida, se necessário for, pela causa. E eles estão dispostos. A gente vê toda hora isso acontecer aí, tanto o homem como a mulher. Isso é ensinado desde berço. Então, quando eles descobrem a verdade, o amor de Deus, o Deus que se entregou por ele, a obra grandiosa de Deus para a sua vida, para a sua salvação eterna, e quando eles pensam: eu ia fazer algo porque eu estava crendo erradamente, e eu estava decidido a fazer algo extremo, agora que eu conheço a verdade, eu vou até o fim. Então, aquilo que ele, na mentalidade dele, faria pela sua religião, eles fazem por Jesus. Por isso que muitos países árabes, eu estava lendo alguma coisa sobre Uganda, alguns anos atrás, um grupo desses radicais islâmicos, exterminaram, mataram mais de 100 e poucas pessoas, e eles queriam matar 250, que eram os cristãos daquela aldeia, e eles fazem isso.
esses cristãos convertidos de verdade, eles sabem quem é o seu Senhor. Eles sabem quem é Jesus e o poder da sua obra, eles experimentaram. E a gente precisa entender isso aí. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, aquele que anda comigo não andará em trevas. E em 1 João 5, 11 e 12, João escreveu: e o testemunho é este, que Deus nos concedeu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho, unicamente no seu Filho. Não existe outra maneira de ter. A ele acrescenta no 12: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não tem outra forma, não tem outro jeito do homem entrar nos céus, somente pela obra de Cristo, somente pelo Filho de Deus. Ele tem a vida, e Ele dá a vida, e se Ele não der a vida, como que o homem entrará na casa de Deus, na terra de Emanuel? Não tem como. Então o caminho é Ele. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ponto. Não existe outra maneira, não existe jeitinho. Para o céu só existe a obra de Cristo, e Ele é o autor e consumador da nossa fé. E o salmista, ele teve aquela visão extraordinária quando o Espírito Santo o inspirou a escrever o Salmo 2,12, que disse: beijai o Filho, para que ele não se ire, e pereçais tu no caminho, porque em breve se acenderá sua ira. Felizes são todos os que nele se refugiam. Então é um chamado: venham para Deus. Aqueles que se refugiam no Filho, esses são felizes. Então, beijai, prostrai diante dele, adorai-o, seria isso a expressão. O Filho de Deus, só Ele e nenhum outro. Não há outra possibilidade para o homem. Então, se nós já temos esse conhecimento, devemos ter uma vida alegre, porque os filhos daquela moradora do vilarejo muçulmano, eles eram pessoas alegres. Por isso que o missionário, o médico, perguntou: como que eles suportam isso? Pela alegria no rosto daqueles meninos, ainda sendo espancado. Paulo, a mesma coisa. Quantas vezes Paulo foi espancado pelo Evangelho, por causa do Evangelho, por causa da sua caminhada com Cristo? Mas mesmo assim continuou um homem alegre, um homem que preso ele cantava louvores a Deus. Então o cristão ele tem que ter essa alegria do Senhor no seu coração. A alegria do Senhor é a nossa força. 1 Pedro 3,18 diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos nossos pecados, justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. É essa a missão. Então a obra de Deus, ela tinha um propósito: levar o homem a Deus, e o homem só vai a Deus através de Cristo, o Filho de Deus. E terceiro, as suas promessas são imutáveis. A sua obra é imutável? Perfeitamente, não há outra forma do homem ir para o céu. Mas as suas promessas também são imutáveis. E o autor de Hebreus, ele colocou uma fala que mostra a imutabilidade das promessas de Deus. Hebreus 6:17 está escrito: por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, do seu propósito, aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. É isso, isso é maravilhoso. Você tem as Escrituras. Nós sabemos que as Escrituras são as palavras de Deus, e ela será sempre, ela não muda. Mas Deus se interpôs com o juramento. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade da sua promessa, para Abraão e para nós no século 21. Para os discípulos no primeiro século, para todas essas gerações nessa linha da história. A imutabilidade do seu conselho, ele se interpôs com juramento aos herdeiros da promessa, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. A promessa é assegurada com
um juramento de Deus. Assim é e assim será. Então, João 10, 9, Jesus disse, quando ele disse, eu sou a porta, qualquer pessoa que entrar por mim será salva, entrará e sairá, e encontrará alimento. Ele estava garantindo, porque de fato essa porta está aberta. E de fato ele é a porta dos céus, da terra de Emanuel. É por ele que nós entramos. E é por ele que saímos do outro lado, na terra de Emanuel. Não existe outra forma. E quando ele disse isso, ele disse, está feito. Quando Jesus estava sendo sacrificado na cruz, ele disse, tetelestai, está consumado. Está feito. Tudo quanto ele falou, tudo quanto ele fez, não mudará jamais, não pode mudar. João capítulo 11, 25, quando o Senhor Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá, ele estava dizendo, assim será. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê? Então ele condiciona, é para qualquer um? Não, é para aquele que crer nele, ainda que este morra, viverá. Então é a esperança da vida eterna, para os santos que já foram, nós devemos nos alegrar, porque eles foram primeiro, já estão lá. É uma certeza, é uma garantia que há a vida eterna. É uma garantia de que Ele nos amou. As suas promessas, elas estão garantidas nele mesmo e pela a imutabilidade do seu conselho, dos seus propósitos. Portanto, quero concluir. Precisamos confiar nele, de todo o coração. Nós precisamos visualizar quem é o nosso Deus, a sua natureza divina, a sua obra, as suas promessas, e a Bíblia é um livro de promessas, e todas as promessas são imutáveis, elas não mudam. Quando Jesus falou alguma coisa, quando a Bíblia diz alguma coisa, está escrito, assim será, ou para o bem ou para o juízo, ela não mudará. Ele pode até fazer uma ameaça, mas esperando uma resposta do homem. Então, quando ele faz uma ameaça e o homem dá uma resposta positiva e ele diz, eu não farei aquilo, como ele disse várias vezes, isso já estava no seu propósito. Se houver uma reação positiva, eu não farei isso. Como ele disse lá para Abraão, quando ia destruir Sodoma, se eu encontrar 40 justos, eu não destruirei. 30, 20, 10, não destruirei Sodoma e Gomorra. Esperava-se que tivesse uma resposta. Como não houve, ele destruiu. Então, veja só, nós precisamos entender que Jesus, ele é constante. Ele não é inconstante, ele é constante, ele não muda. Ele é o que as Escrituras diz que ele é. Suas promessas, ele jamais abandonará o justo, ou aquele que vier a ele, aquele que vier a mim, jamais o lançarei fora. O seu amor é o mesmo, nem mais nem menos, ele é fiel, ele continua amando. O seu poder é o mesmo, Criador, ele continua o mesmo, ele não mudou, ele não dorme, ele está bem acordado e vivo eternamente. Sua graça é a mesma, seu juízo o mesmo. Ele é o alfa, é o ômega, o princípio e o fim. Ele é o Todo-Poderoso. Em Apocalipse 3, 21, ele vai dizer, nós encerramos aqui, ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Esta é uma visão do futuro, que reflete no presente. Ao que vencer, além de nos dar a vida eterna, ele faz essa promessa de, vocês governarão comigo, eu estarei satisfeito de entrar na terra de Emanuel. E ainda ele diz que eu me assentarei com ele no seu trono, que você se assentará com ele. Não sei se esse trono vai caber todo mundo, mas eu penso que ele está falando de governo, vocês governarão comigo. A eternidade, as coisas invisíveis que hoje nós não vemos, mas que são reais. São coisas indizíveis, como Paulo disse, ele viu,
João viu, Paulo viu coisas que não podem ser ditas, talvez porque não hajam palavras, mas eles viram, e está escrito, para o nosso encorajamento, dizendo: é real, mais real do que as coisas visíveis que mudam, que agora existem e que em um pouco de tempo podem deixar de existir. Então, que você confie nele, que o seu coração esteja apegado nele, na sua natureza divina, na sua obra tremenda, nas suas promessas, nele de corpo, alma e espírito. E se porventura nessa noite você ainda não conhece esse Salvador, bom, a partir de agora você já conhece, eu já te falei o que as Escrituras dizem. Não saia daqui sem você entregar o seu coração para Ele e dizer: eu quero esse Jesus, eu quero que Ele mude a minha vida, eu quero caminhar com Ele, eu quero ser fiel a Ele, eu quero um dia estar com Ele na eternidade, porque é para lá que nós caminhamos. O tempo está passando e cada dia estamos mais perto daquele dia. Então eu quero orar pela sua vida, feche seus olhos, quero orar por aqueles que estão conosco, que ainda não entregaram suas vidas aos cuidados do nosso Mestre. E pela sua vida, para que você se fortaleça em Cristo e ande com Ele fortemente, como Ele é forte, que Ele torne você forte. Senhor, obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. Peço que o Senhor fortaleça as nossas vidas, nossas almas, dos nossos irmãos, dos Teus servos, que têm crido na Tua palavra, que o Senhor fortaleça pela Tua palavra, que o Senhor nos encoraje a caminhar fielmente com o Senhor, e que haja o vigor do Teu Espírito em nós, que haja a alegria do Teu Espírito, que o nosso interior se encha da Tua palavra, que é viva e eficaz e é a verdade, que o nosso coração se incline somente a Ti, Senhor, que haja prazer na nossa alma por Ti, e que o Senhor nos conceda usufruir aqui na terra da Tua presença, e na eternidade, ó Deus, que será a plenitude dos tempos eternos, certamente a alegria será incomparável. E nós Te louvamos porque o Senhor preparou para nós a eternidade. A coisa não termina aqui, a vida não termina aqui. Nós já temos essa certeza. Mas peço por aqueles que estão conosco nesta noite, que porventura estejam ainda, ó Deus, sem Cristo no mundo, sem a luz de Cristo em suas almas. Peço que o Senhor opere uma transformação nesta noite, que o Senhor toque em seus corações e que eles entendam que precisam de Ti, do Deus amoroso que desceu dos céus e habitou entre o homem para salvar o homem, para salvar o pecador, do qual o apóstolo Paulo diz: eu sou o principal, mas nós sabemos que nós somos os principais, somos pecadores, mas remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, Senhor, salva vidas nesta noite, eu peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor complete essa obra nos corações que estão aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém.